E aí pessoal, beleza? Arquiteto Leonardo Mader, estou em Londres, mais um vídeo show de bola para vocês. O assunto hoje é respondendo perguntas, tá? Se tá com alguma dúvida, me manda ou um DM pelo Instagram ou responde aqui nos comentários aqui embaixo e isso aí. E a tua pergunta vai virar um vídeo que vai virar uma resposta, tá? Ou então responde diretamente, ok? Tem algumas perguntas aqui. O pessoal está me perguntando sobre ética profissional, RTs. O que eu penso sobre isso, tá? Aqui na Inglaterra, eu investiguei e existe sim a RT que os escritórios cobram. Só que as RTs aqui elas funcionam diferente. A RT aqui na Inglaterra, ela funciona também como uma vantagem para o cliente, ao contrário do Brasil. No Brasil, uma loja paga uma comissão para um arquiteto que indica aquela loja. Ou seja, essa comissão acaba dando ao cliente um produto mais caro. Então o cliente não tem vantagem nenhuma, só se prejudica porque ele acaba recebendo como fornecedor alguém que está querendo pagar uma comissão para o arquiteto e não alguém que está, digamos, realmente... ele não está ganhando nada com isso, né? O cliente não está ganhando nada, só quem ganha é a loja e o arquiteto, tá? Então, a prática da RT no Brasil, ela prejudica muito o cliente, ok? E, infelizmente, por algum motivo, não sei qual é, isso acontece muito com a arquitetura de interiores. Até sei por quê, né? Porque na arquitetura de interiores, o arquiteto está mais próximo do fechamento da compra, enquanto na arquitetura de prédios, casas, geralmente a compra do tijolo, a compra do piso, a compra do cimento, do concreto, tá longe do arquiteto, né? Então geralmente quem trabalha com arquitetura, digamos, de edificação, o cliente não precisaria estar com essa preocupação referente ao profissional, tá? Isso não é uma prática muito comum, mas interiores, infelizmente, é muito comum. Como funciona aqui na Inglaterra, onde eu estou? Eu fiz uma pesquisa com alguns arquitetos que trabalham com isso e eles falaram que existe RT, só que aqui o cliente ganha com isso. Como assim, né? A questão é o seguinte, a RT, quem paga, a RT significa reserva técnica, tá? Para quem não sabe. Então, seria uma reserva que o fabricante ou a loja pagaria para o profissional, tá? Então, a RT aqui na Inglaterra é paga pelo fabricante, pela fábrica, diretamente ao arquiteto, pela retribuição, né, de estar indicando a marca. E o que o cliente ganha com isso? O cliente ganha porque o arquiteto consegue especificar, ele consegue intermediar a compra diretamente com a fábrica. Ele ganha sim uma comissão, mas ele faz a compra diretamente com a fábrica. Se o cliente quiser comprar por conta, ele vai comprar no varejo, ou seja, em lojas. O cliente não consegue acessar as fábricas. Então, por isso que o cliente, se ele for pesquisar, os clientes fazem isso, tanto aqui na Inglaterra quanto em qualquer outro lugar. Não sei se no Brasil fazem, né? Se no Brasil fizesse, eles não confiariam tanto nos arquitetos. Mas eles pesquisam na internet quanto custa essa cadeira, por exemplo, e eles vão ver o preço da cadeira na internet e o valor que o arquiteto está passando aqui na Inglaterra é mais baixo do que qualquer pesquisa que ele for fazer. Porque quando ele pesquisa na internet ou quando ele vai a alguma loja, ele está pegando o preço de varejo. E o arquiteto, ele consegue um preço mais baixo que varejo. Ou seja, ele está fazendo a intermediação da compra entre a fábrica e o cliente final. É exatamente o que uma loja faz no Brasil. A loja faz a intermediação entre a fábrica e o cliente final. Então, aqui o arquiteto acaba tendo essa função também, tá? Como que funciona na prática isso? Aqui, quando tem um escritório de arquitetura, as fábricas naturalmente já se aproximam dos arquitetos, dos profissionais e começam a munir eles
de informações, catálogos, informações técnicas, comerciais sobre o produto, e o arquiteto acaba tendo uma bela noção do conhecimento do produto e também até mesmo de custo do produto, tá? E isso faz com que, sim, existe a RT aqui na Inglaterra, mas ao meu ver ela é muito, muito mais ética aqui, tá? Eu não sei se todos os clientes sabem que existe uma certa comissão, mas independente disso, se ele não quiser arcar com a intermediação do arquiteto, ele vai ter que comprar no varejo e ele vai pagar mais caro, tá? Então, ou ele vai pagar essa intermediação para o arquiteto, que é mais barato, ou vai pagar para uma loja, ou seja, dá no mesmo, não tem como tu comprar alguma coisa da fábrica sem ter alguém que faça essa intermediação, né? Ok, então, ética profissional. No Brasil, eu acho escandaloso a cobrança de RTs. A minha postura sempre foi a seguinte: eu preciso de dinheiro para sobreviver. O dinheiro vem do cliente. Então, o cliente é o grande responsável pela minha sobrevivência. Então, se eu devo algo a alguém, se eu devo respeito, se eu devo integridade a alguém, é o cliente que eu devo. Se eu devo lealdade a alguém, é o cliente que eu devo. Então, quando eu assumo um compromisso com o cliente, faço um contrato, cobro meus honorários, e ele vai lá, aceita aqueles honorários, e eu começo a ferir a lealdade com ele, assumindo comissões que não são claras, não são de conhecimento do cliente. Isso eu acho realmente inaceitável, tá? E se eu já aceitei RT, uma boa pergunta, tá? Uma coisa que eu faria. Sim, uma vez eu aceitei, tá? Uma vez na vida só. E era uma empresa de iluminação e eu fiz uma especificação e achei muito estranho, tá? Na verdade eu não pedi, simplesmente depois de ter feito todo o projeto estava concluído, acabado. A arquiteta que trabalhava na loja na época me ligou e disse que tinha um valor em meu nome para receber. E eu na época achei estranho e tal, né? E aceitei, né? Nem entendi muito, era bem jovem naquela época, não entendia muito do que se tratava, aceitei e sim, aconteceu uma única vez. E sim, depois eu fiquei pensando, me senti muito mal por isso e acho que realmente é muito, muito desleal, tá? Quando eu comecei, principalmente quando o cara entende o seguinte, que é como se fosse um advogado, tá? Se tu contrata um advogado, tu quer que ele dê o melhor dele para ti. Então, quando um cliente contrata um arquiteto, também a gente tem que imaginar que ele quer que a gente dê o nosso melhor. Então, isso inclui tudo, né? O nosso melhor sobre conhecimento técnico, o melhor do nosso tempo quando a gente está com ele, o melhor do nosso tempo e nossa energia quando a gente está trabalhando no projeto dele, e o melhor da nossa lealdade e nossa ética, tá? Então, sim, tá? É uma pouca vergonha na cobrança de RT, tá? E como solucionar isso? Simples. A gente tem que vender para o cliente a ideia que a gente não cobra RT e por isso os nossos honorários são mais caros, porque a gente não ganha dinheiro de outra maneira. E quem cobra valores de projetos muito baratos acaba precisando, para conseguir ter toda aquela carga de trabalho, né, para conseguir cumprir todo aquele contrato, acaba precisando de dinheiro extra em outros lugares. Então é a maneira que tem de explicar e justificar os honorários, de como solucionar esse problema. Ok, estou com uma outra questão aqui, vamos ver. Me perguntaram, Leonardo, aborda mais sobre outros campos de trabalho fora da arquitetura. Se um arquiteto não for, por algum motivo, não consegue trabalhar com arquitetura ou não quer mais trabalhar com arquitetura, já encheu o saco de
de lidar com a arquitetura, tá de saco cheio de estar ganhando mal, ou de estar sendo desrespeitado, não estar sendo valorizado, ou de qualquer coisa, o que ele pode fazer mantendo, usando todo o conhecimento que ele já adquiriu, toda a experiência que ele já tem, tá? O arquiteto, ele tem algumas habilidades únicas, que são, ele tem um bom equilíbrio entre uma linguagem, digamos, artística, né? Estuda design, tem uma noção estética muito apurada, e também tem um bom conhecimento técnico, um pouco de um raciocínio lógico, tá? Ele uniu ele tem um bom equilíbrio entre o estético e o lógico, tá? Isso é uma habilidade bacana. Alguns arquitetos se dão muito bem no campo da fotografia. Algumas ideias, tá? A fotografia no sentido de produção digital, no caso, maquete eletrônica, tá? Então, tu pode trabalhar tanto isso para arquivis, que significa visualização arquitetônica, ou seja, fazer maquete eletrônica de arquitetura, fazer 3D de arquitetura, renders de arquitetura. Tu pode trabalhar com renders de outras atividades, pode fazer renders de carros, renders para a indústria da animação, pode trabalhar com games, pode trabalhar com render de objetos, de cadeiras. Arquiteto também se dá bem no mundo do design de produto. Conheço muitos arquitetos que se dão muito bem com isso. Até de projetar, não sei, copinhos, utensílios de cozinha, móveis nem se fala, né? Poltronas, desenho industrial. Tem arquiteto que se dá bem em design gráfico. Tem arquiteto que se dá bem Tem muitos arquitetos que são apaixonados por cinema, tá? Acho que 2 grandes arquitetos brasileiros que todo mundo conhece, são apaixonados por cinema, é o Isai e o Márcio Kogan, tá? Quais outras... Acho que deve ter algum diretor famoso de cinema também que talvez seja arquiteto. Se tu sabe qual é o nome dele, digita aqui embaixo. Ok, tem várias outras áreas. Uma área que eu indico fortemente, que eu acabo posso indicar isso porque eu trabalho com isso, né? Foi a minha carreira, o mundo acabou me levando para esse lado, é o mundo da arquivis, tá? Da visualização arquitetônica. Então, ela é uma coisa um pouco paralela para a arquitetura, e o tempo inteiro eu fico puxando os dois mundos. Se tu cuidar do meu discurso, quase todos os vídeos eu estou juntando as duas coisas, tá? Amarrando arquitetura, maquete eletrônica, eu fico amarrando as duas, tá? E dando nó. E eu sou um cara que eu caminho nas duas. Imagina um cara que tá com um pé em cada uma, tá? Esse sou eu. Então eu sou um cara que minha vida inteira eu andei com um pé em cada uma. Só que até pouco tempo atrás eu tinha vergonha de dizer que eu era um cara que mexia bem com 3Ds. Eu sempre dizia que eu era o cara da arquitetura. E 3Ds era uma simples ferramenta que não dava muita importância para isso, tá? Embora todo mundo me contatava para querer saber mais sobre 3Ds, ou me contratar para 3Ds, ou querer que a gente trabalhasse junto com 3Ds, ou fazer concepções de projetos com 3Ds. Então, de um tempo para cá, eu comecei a aceitar o 3D na minha vida, e eu vi que eu comecei a ficar muito mais feliz, muito mais realizado, e eu consegui trabalhar com muito mais harmonia essa questão de 3D e arquitetura. Então, o meu escritório que eu fundei, que é Mader Arquitetos, né, que é um escritório de Porto Alegre, ele sempre trabalhou muito forte com a questão de arquitetura e 3Ds. Desenvolvi várias empresas, várias não, mas volta e meia eu tenho uma empresa que trabalhou muitos anos fornecendo serviços para 3Ds lá de Porto Alegre. E eu também agora estou me organizando para fazer alguma coisa assim aqui no Reino Unido. Então o mundo do 3D ele é uma atividade altamente lucrativa, tá? Se comparado da arquitetura. E se tu unir a arquitetura, se tu somar a arquitetura, aí sim, aí é da combinação perfeita, tá? Que é o que eu estou tentando te explicar o tempo inteiro.
se você conhece mais alguma atividade bacana que um arquiteto pode fazer além da arquitetura, que tu acha que é muito fácil para arquitetura, a cenografia, né? Cenografia, trabalha com stands, arquitetura efêmera, isso são coisas paralelas à arquitetura, não citei, né? Mas tem muitos arquitetos que trabalham com questão de cenografia, arquitetura efêmera, stands, design de produto, já trabalhei com isso, até design de produto para tipo peças de merchandise, peças de plaquinhas, coisinhas assim, bem no início da minha carreira. Tive a oportunidade de trabalhar com isso. Vamos ver o que mais que tem por aqui. Um cliente, olha só a pergunta que veio. Um cliente pode sujar o nome de um arquiteto, né? Ou de um escritório? Sim, é claro que pode, né? O que significa isso então? Significa que a gente tem que se precaver, a gente tem que se defender disso. Vamos supor que tu consiga um cliente e tu tá sentindo que ele tá mal intencionado, a relação de vocês não tão boas. Ele pode te difamar no mercado. E às vezes ele pode fazer isso por uma mágoa, por algum motivo que não foi bem resolvido entre vocês, e ele pode dizer que tem um problema técnico envolvido nisso. Né, que vamos supor que que você não é competente o suficiente para fazer um projeto como aquele que ele contratou, por exemplo, tá? Só que às vezes não é isso, às vezes ele se sentiu desamparado por algum motivo, se pecou em atendimento, se pecou em alguma coisa, alguma questão, ou foi feito, né, não sei, às vezes tem uma questão meio pessoal nisso. Então, sim, é possível, tá? É possível porque são seres humanos. Tu é ser humano, o cliente é ser humano, então sim, pode acontecer, tá? Um cliente pode sujar o nome de um escritório ou de um arquiteto. Como resolver isso? No momento em que tu entender que está acontecendo alguma coisa estranha, tu tem que romper com isso. Tem que dar um jeito de tentar fechar o contrato, tá? Liquidar o contrato, mesmo que isso tu assuma alguma perda. Agora imagina no lado do cliente, tá? Se um contrato também é encerrado no meio do caminho, também há uma perda para o cliente. Então, quando se encerra um contrato no meio do caminho, é normal que os dois percam, tá? Então, essa informação é importante porque geralmente a gente só sabe olhar o nosso lado e a gente não consegue ver que o outro lado também sofre ou também perde. Vamos ver mais uma pergunta aqui, pessoal. Falaram, Leonardo, fala mais sobre outros conceitos de arquitetura que saem fora dessas caixas, né? O Brasil tem muito forte o modernismo. E então a arquitetura está muito em caixas e caixas e caixas. Queria que falasse um pouco mais sobre isso. Deixa eu tomar um gole aqui. A arquitetura fora da caixa, geralmente, ela é feita por grandes nomes da arquitetura. Então Foster, tu vê que é muito prédios com geometrias mais aerodinâmicas. Tu vê que a Zaha Hadid é uma geometria muito dinâmica, né? Uma geometria com movimento, muito orgânica. O próprio Niemeyer, né? Então são grandes nomes da arquitetura, né? Se inspirou em formas, né, orgânicas também. Arquitetos como Frank Gehry. Então esses grandes nomes, eles conseguem ousar. Álvaro Siza, né? Olha o Museu de Porto Alegre, uma arquitetura completamente, né? O Museu Iberê Camargo em Porto Alegre, do arquiteto português Álvaro Siza, é totalmente fora da caixa, né? Ele não é uma caixa. Então, se tu é jovem, tu não tem um grande nome ainda e tu quer se aventurar no mundo fora da caixa, tu tem que te preparar melhor, tá? É mais confortável tu ficar na caixa. Tu não erra muito. Tu quer sair da caixa, tu vai ter que ter, como se fala na minha terra, né? Tem que ter culhão, entendeu? Tu vai ter que ter energia para segurar
as pontas, tá? Vamos por assim, ó, pensa na Zaha Hadid. A Zaha Hadid, quando começou, ela começou a fazer aquelas geometrias, aquelas formas, ela foi muito criticada, foi altamente criticada, mas ela se manteve, lutou, é mulher, entendeu? Ela vem ali do Oriente Médio, então ela tem, além da arquitetura dela já sofrer preconceito no início da carreira, hoje todo mundo acha bonitinho, né? Ainda mais agora, né? Porque ela já faleceu, então ela, né? Agora é fácil ela virar um mito, mas no início da carreira foi super difícil para ela. Ou seja, ela teve muito culhão, tá? Então, se tu quer sair da caixa, vai ter que ter culhão. E aguentar firme e, principalmente, ficar muito aberto à crítica, tá? Tu tem que, tu não tem que criar um escudo e só rebater crítica, não é isso. A crítica vai vir, todo mundo vai começar a falar mal que tu tá inventando essa geometria aí, tá dando um monte de problemas funcionais, problemas construtivos, e também vai ter gente que vai falar que tem problema estético, tá? E tu vai ter que dar um jeito de aprender com esses problemas. Aprender, que eu digo, encara que são críticas construtivas, tá? Então alguém falou que parece uma forma erótica aquilo que tu projetou. Ok, então no próximo projeto já evolui para não parecer. Alguém falou que aquilo não funciona, com as paredes curvas você não consegue acomodar uma estante, não consegue botar uma prateleira, não consegue botar um armário no apartamento, na casa. Então absorve isso e no próximo projeto tu vai ter que prever onde é que se vão usar as prateleiras, os armários, as estantes, tá? Se alguém falou que o engenheiro está falando, o consultor está falando que não está muito difícil achar mão de obra para construir aquilo, que parece que só se consegue fazer isso em livros, né? Aquela arquitetura de livros, tu está fazendo isso na tua cidade no Brasil, está muito difícil de ser construído. Então, absorve isso e no próximo projeto tu vai, nesse caso acho que tu vai ter que corrigir no próprio projeto, né? Não vai dar tempo para fazer o próximo, vai ter que corrigir agora, senão não vai sair do papel nunca, tá? E tu vai ter que dar um jeito de corrigir e adequar a tua arquitetura à técnica construtiva disponível que tem no teu mercado. Ok? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Leonardo, fala mais sobre como funciona o urbanismo, transporte em Londres. Não é muito a minha área, tá? Eu não sou da área de urbanismo. Trabalhei muito pouco urbanismo, na época de estágios apenas, e então não é minha área essa, transporte também não. O que eu posso falar eu posso publicar no meu stories no Instagram, me segue isso, não me segue, tá? Tá aí embaixo na descrição, em algum lugar tu vai achar onde está o meu Instagram, me segue ali, então eu posso estar compartilhando como usuário, tá bom? Eu posso estar botando no meu stories como é viver aqui em Londres, ou quando eu faço outras viagens para outros lugares, que eu posso achar alguma coisa interessante, posso estar compartilhando ali e a gente pode trocar alguma ideia sobre isso, tá? Sociedade na arquitetura, olha, essa aqui é outra questão, tá? E aí, o que é melhor, trabalhar sozinho, trabalhar com sócios ou fazer parcerias? Eu já vivi as três situações, tá? Na verdade são duas, tá? Ou tu trabalha sozinho, e quem trabalha sozinho para crescer precisa fazer parcerias, então parcerias e sozinho diria que é a mesma coisa, tá? E outra coisa é ser sócios, e tu pode também ter sócio e fazer parcerias. Parcerias é bom sempre, tá? Sempre faça parcerias, tendo ou não sócio, faça parcerias com outros arquitetos, de vez em quando, dependendo do projeto, pode pegar um projeto de maior porte. Tu não é muito bom em fazer aquilo, terceiriza parte daquele trabalho para aquele que é super bom. Negocia um valor que seja bom para os dois, que tu captou o cliente, ele consegue fazer, ou então o contrário. Alguém chegou para falar, chegou te convidando para ajudar, né? O cara tem um cliente
e não consegue tocar tudo sozinho, tá te convidando para participar, participa com ele, tá? Negociem, sentem, conversem, achem um bom valor para cada um e tentem realmente fechar negócio. Isso é o que faz a gente crescer, tá bom? Parcerias, é muito importante. Então tá, falei sobre parcerias. Se quiser que eu fale mais ainda, me manda uma mensagem para mim, me pergunta, me pede mais. Sociedade ou trabalhar sozinho. Quando eu me formei, um pouquinho antes de me formar, eu trabalhei com um sócio. Então, eu e o meu grande amigo da faculdade, a gente fundou um escritório juntos. Então, nós dois éramos muito jovens, muito amadores, mas a gente se lançou no mercado e se jogou e querendo fechar projetos, e fechamos alguns projetos e deu certo, tá? Então, já tive uma sociedade. A sociedade, ela funciona muito bem quando ela é complementar. Quando tu tem habilidades e o teu sócio tem outras habilidades diferentes, tá? Por exemplo, um é muito técnico, gosta de ficar desenhando. O outro é comercial, gosta de ficar atendendo, de ficar vendendo, tá? Então, se tu junta, isso é uma boa combinação. O que às vezes acontece? Eu trabalho muito bem, adoro desenhar, sou muito bom arquiteto, desenho super bem, sou um bom piloto de software, né? Desenho ou faço maquete eletrônica muito bem, ou faço BIM muito bem, faço meus detalhamentos muito bem. Eu sou o cara do software. E tem um outro lado que ele é também igual. Também faz maquete eletrônica muito bem, faz o BIM muito bem, o CAD muito bem, resolve projetos muito bem. E quem é que vai vender esses projetos para vocês? Tá? Então pensa nisso. Vocês dois desenham maravilhosamente bem, só que precisa de um terceiro, então, né? Que é para vender trabalho para vocês. Então, se tu trabalha muito bem e tem alguém comercial, então, isso é uma boa parceria. Ou tu é um cara comercial, faz uma parceria com alguém que desenha muito bem, coisas desse tipo. Questão financeira também, um dos dois vai ter que estar assumindo, vai ter que ser bom nisso, de ficar atento, né, de fazer uma gestão, assim, um pouco cuidar mais da parte financeira. Também tem a questão da RH, né, então vai começar a contratar estagiários, daqui a pouco está contratando pessoal formado, vai ter que tomar decisões se vai fazer carteira assinada ou não vai fazer carteira assinada, que tipo o perfil de estagiário tem que contratar e como é que vai lidar com os estagiários, como é que vai passar ordens, como é que vai delegar, como é que vai incentivar a liderança, a autonomia. Então, cuida assim, ó, a parceria, para fazer sentido, tu tem que assim, ó, tu tá pensando em abrir uma sociedade agora, pensa se essa pessoa, que teu provável sócio ou sócia, ela faz coisas e tem conhecimentos ou contatos, ou principalmente conhecimento, tá? Contato dá-se um jeito e consegue, mas é importante, tá? Mas se ela tem habilidades diferentes das tuas, se tem perfil diferente, com habilidade diferente, é bom. Se é muito similar, se é quase uma cópia tua, é ruim, tá? É ruim no sentido que naquilo que vocês são bons, vocês vão ficar muito bons, e naquilo que vocês são ruins, vocês vão ficar muito ruins. Concorda? Vamos supor que é vendas o ruim, tá? Então tem dois arquitetos que desenham bem, e são ruins em venda. Então, se tem dois arquitetos para sustentar e vocês são ruins em vendas, então vai ficar pior ainda, né? Vocês vão ter que ficar mais difícil de arrumar dinheiro para dividir, tá? E como trabalhar sozinho? É como eu trabalho hoje. Hoje eu não tenho sócio. Então, desde que eu voltei da Europa em 2009, agora eu estou na Europa de novo, mas em 2009 eu voltei da Europa e abri meu escritório, eu abri sem sócio dessa vez. E então, sem sócio, o lado bom é, tu tem total controle sobre o teu negócio, tu leva ele para qualquer direção, não precisa perguntar para ninguém, tu só leva, é teu, tu faz o que tu quiser com ele, tem muita autonomia. Outro lado bom, tu não precisa dividir rendimentos, lucros, tá? Tudo que lucrar é teu, tá? O lado ruim é que às vezes tu gostaria de ter alguém para trocar ideias, às vezes tu empaca em alguns aspectos, e se tivesse um sócio
cara dá um truncão ali em ti, tu anda e desempaca, tá? Esse é o lado ruim. E não ter briga, vamos supor. Sim, quem tem sociedade, às vezes dá desavenças, dá diferenças, quer uma coisa. Imagina que são só dois, tá? Um quer uma coisa, outro quer outra. E daí, quem vai ganhar? Para o ímpar, é difícil resolver para o ímpar, né? Se fosse 3, fica um pouco mais fácil, que tem 2 querendo aquela coisa e 1 não querendo. Então, fica mais fácil de entender, que parece que essa que os 2 querem parece fazer mais sentido, tá? Mas, quando tá sozinho, também tem isso, porque às vezes existe a briga interna, tá? Às vezes a gente quer uma coisa, só que tem um outro lado da gente que por algum motivo não quer aquilo, dá uma sabotadinha na gente mesmo. Então quem tem um sócio geralmente não tem uma outra figura externa te controlando, tá? Ou te ajudando, melhor dizendo. Hi. Ok, it's alright. Thank you. Ok. Outra pergunta muito bacana aqui. Como conseguir o primeiro projeto em condomínio fechado? Essa pergunta é muito legal, tá? Eu fiz várias casas em condomínio fechado e como conseguir a primeira, tá? Acho que para tu conseguir a primeira casa em condomínio fechado, tu pode ter algumas maneiras. Uma é conseguir algum projeto qualquer de casas ou coisas semelhantes. Pode ser tanto na rua ou pode ser geralmente, se tu conseguir um apartamento só, é difícil. Tu fez um apartamento maravilhoso e alguém querer te contratar para fazer uma casa. Geralmente alguém vai querer contratar alguém para fazer a casa e depois pode pensar em te cogitar a hipótese, né? Cogitar a hipótese de te contratar para fazer interiores dessa casa, isso sim, tá? Mas a casa é mais improvável que aconteça. Então, tu precisa de algum projeto de uma casa em algum lugar. Então, ela não precisa ser em condomínio fechado. Mas está difícil arrumar uma casa em qualquer lugar, tá? Seja condomínio ou fora de condomínio. Então, eu faria o seguinte. Eu faria vários 3Ds muito legais de casas, de projetos fictícios. Tu inventa um projeto ou oferece para alguém. Tu pega um condomínio, por exemplo, um Alphaville, tá? Deve ter Alphaville em tudo que é lugar, ou qualquer condomínio que tem por aí. Pega um terreno típico do Alphaville, acha alguém, até pode ser não sei, entra em contato, dá um jeito, consegue um terreno qualquer e dá uma lida na legislação do Alphaville, estuda e inventa uma casa para aquele terreno e faz uns renders muito bacanas e publica no teu site, faz uma bela divulgação e coloca ali Casa Alphaville, o nome da casa, e faz muita divulgação. Então não precisa ter um cliente real, tá? Mas tem ali todos os projetos, tem um projeto e as pessoas vão ver aquele projeto e vão começar a se identificar e vão te contatar. Então tu vai publicar isso em várias mídias e se tu conseguir fazer mais de um, melhor ainda, então maior a chance, mais rápido vai se propagar. As pessoas vão pesquisar no Google como Casa Alphaville, modelo tal, daqui a pouco vai aparecer a tua. E se ela for boa, se ela for legal, as pessoas vão começar a te contatar, vão te ligar, vão pedir um e-mail, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Me digam o que vocês estão achando, tá? E me faça qualquer pergunta, manda aqui embaixo e eu vou responder, tá bom? Isso aí. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.